Graça e paz, amada igreja. Amém. Meu nome é Elivando, eu sou servo na casa do Senhor. Fui convidado a compartilhar uma palavra de oferta com os amados. Amém? Curva a sua cabeça. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Pai, eu peço que agora esvazie tudo de mim, mas venha somente aquilo que o Senhor colocou em meu coração, aquilo que o Senhor falou comigo, para que os Teus filhos e Teus servos, Pai, entendam o quão importante é a gente ofertar e dizimar diante do altar do Senhor, Pai. Pai, que hoje possamos entender e encontrar aonde nós estamos nessa área da nossa vida. Amém? Abra a sua Bíblia em Lucas 21, a partir do versículo 1. Lucas 21, a partir do versículo 1. Eu vou fazer três leituras de três passagens diferentes. Lucas 21, a partir do versículo 1, diz assim, ó: E olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Versículo 2. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para ofertas de Deus do que lhes sobrava. Mas esta da sua pobreza deitou tudo o teu sustento. Amém? Aqui nós vemos que ela entregou tudo ao Senhor. E o engraçado é que quando a gente lê essa passagem, quando fala que ela entregou tudo, é tudo que ela tinha. E quando você vai entregar a sua oferta, os seus dízimos, você entrega tudo que é devido ao Senhor? Você entrega aquilo que Deus colocou no seu coração? Porque aqui, olha de quem que essa viúva chamou a atenção com aquela oferta dela. Ela chamou a atenção nada mais, nada menos para o nosso Salvador e Redentor da nossa salvação. Aleluia! Aquele que deu a sua vida para que hoje nós possamos crer nele e ele é o nosso mediador e nossa salvação. Então, quando a gente vai lançar as nossas ofertas, será que o nosso Senhor Jesus Cristo não está vendo? Sim. Será que as 2 moedas que nós lançarmos hoje diante da presença de Deus vai chamar a atenção do Senhor? Ou vai ser aquilo que nos sobravam? E em Mateus 25, 21 diz assim: diz sobre o servo bom e fiel, que no pouco foi fiel, e no muito eu colocarei. Eu imagino o que aconteceu com essa viúva. Em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 13, diz assim, ó: E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre esta terra. E ela fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Aqui nós vemos que mesmo tendo pouco, ela dividiu o alimento e não faltou nada para eles no tempo de escassez. Como você tem agido diante da necessidade do seu próximo, do que está ao seu redor? Porque aqui de novo fala sobre pouco, não está falando sobre abundância não.
Ela tinha pouco, só tinha para mim e para o meu filho. Ah, mas tem um irmão ali necessitado. Será que eu tenho esse coração? Eu tenho essa fé na palavra do Senhor, como essa mulher teve, como essa viúva teve na palavra do profeta? O meu é pouco, mas se eu dividir, não faltará. Glória a Deus. Às vezes, amados, a gente enxerga nosso vizinho, às vezes o nosso irmão em Cristo, às vezes amigo, parente, passando por uma dificuldade financeira e às vezes está faltando alimento na casa dessas pessoas. E eu sei porque já aconteceu comigo. E aí, às vezes, Elivandro, olha o quê? Só ir procurar o Senhor, que o Senhor muda a história da vida dela. E aí o Senhor vem, pega o Elivandro, dá uma quebradinha, né? Dá uns cascudos, né, João? E aí nos corrige. Uai, peraí, como é que você vai pregar? Que você divide o pouco que você tem com o próximo, sendo que o próximo seu, porque é o parente seu, e porque você conhece a vida da pessoa, você não quer ajudar? E amados, e aí o Senhor nos constrange em amor. Ele não nos obriga a fazer nada. Porque quem nos convence do erro do pecado é o Espírito Santo. Amém. Não é o João, não é a pastora. E se você olhar hoje, o que você tem feito pelo seu próximo? Você tem dividido o pouco que você tem? Ou porque você tem pouco, assim, olha, Deus não vai multiplicar. Ele não vai deixar faltar farinha ou azeite. E amados, aqui é muito claro que Ele só não vai deixar faltar quando você dividir. Aleluia. Amados, em Atos 5:1, a partir do versículo 1, diz assim: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos e disse: Então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e te retivesses parte do preço da herdade. Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui vemos que não foi pedido nada para eles, mas eles mentiram e sofreram as consequências. E amados, aqui também a gente tem uma mania de, quando a gente tem algo para a gente receber, um processo, algo que uma bênção que venha chegar na sua vida. E aí a gente tem uma mania de falar assim: olha, se eu receber tal parte, vai ser oferta ao Senhor. Ou tal parte eu vou ofertar a fulano. E aí a gente ora, pede ao Senhor: Senhor, abre as portas, faz o juiz decretar, venha ao meu favor. O Senhor sabe que você não vai fazer. Ele sabe, Ele poderia só não permitir, mas você não sabe disso. Então Ele permite que você passe por isso, para lá na frente Ele fala assim: olha, você pediu, eu abri, e você cumpriu com aquilo que você me prometeu, que você prometeu para o irmão ao lado, diante de mim. Quantas vezes, amados, a gente tem mentido diante do Senhor, porque a gente tem uma necessidade de ser abençoado. Deus abre a porta, Deus permita que aconteça, Deus me deu emprego com menor salário, porque eu vou dizimar melhor, eu vou ofertar e eu vou ajudar o meu próximo. Mentira. Muitas vezes fazemos isso, amados, e aí a gente tem a coragem de falar: não, eu sou justo, eu dizimo e oferto. Mas o Senhor sabe o deitar ou levantar de cada um que está aqui, em todo mundo. E às vezes, amados, é difícil para mim falar isso aqui, porque eu já passei por isso aqui. Eu já passei no pouco, eu já passei na metade do que eu não tinha, e aí eu também já fiz promessa ao Senhor que não cumpri. Ah, o Senhor vai matar? Não, não é questão de vai matar. Mas onde que está a sua palavra como filho de Deus? Onde está a sua honra como um homem de Deus e uma mulher de Deus? Como você vai falar que o Senhor é maior na tua vida se você
mente diante de Deus. É muito fácil eu esconder as coisas da minha esposa, da pastora, não dizimar corretamente, não ofertar, não dividir o meu pouco. Mas vai ter um dia, amados, que nós vamos ter que confessar isso diante de Deus. E não vai ser surpresa para Deus, porque Deus está vendo. Ele está vendo todos os dias da nossa vida. Ele já sabe se eu vou mentir mês que vem sobre a minha oferta. Ele já sabe se ele vai ter um próximo de mim necessitado e eu fechar as portas para essa pessoa e não ajudar, porque eu li os pecados dela, não sendo nem merecedor da misericórdia do Senhor. Então, amados, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei: Senhor, obrigado, porque eu reconheço que às vezes eu tenho feito isso sim, Deus. Às vezes uma boa intenção está disfarçada numa mentira. Eu tenho a boa intenção de fazer, mas eu fui lá e apresentei diante do Senhor. E sobre dízimo, eu estava comentando com a pastora. Eu não consigo, não gosto muito de falar sobre dízimo, porque tem uma irmã que sobe aqui, toda vez ela deixa muito claro, caráter. Pronto, final, para mim acabou. Não tem mais discussão sobre isso. Dízimo é dízimo. Se você não compreende, vamos pegar a Bíblia e dar mais uma lida. Então eu sempre gosto de falar sobre oferta. E qual dessas ofertas, amados? E hoje, como temos agido no pouco, e hoje como temos dividido o pouco que temos, para que Ele, o nosso Senhor, não deixe a nossa vasilha e a botija esvaziar. E hoje, será que temos prometido algo ao Senhor e não cumprimos? E aí eu gostaria de deixar você responder isso para você mesmo. Eu não estou aqui para apontar o dedo, julgar e falar nada. Mas que a gente hoje, nessa noite, possa refletir de tudo que nós temos feitos diante do Senhor. Às vezes até na mentira. E aí a gente quer subir aqui, a gente quer gritar para o mundo ouvir: eu sou grato ao Senhor por tudo, baseado em mentiras. Então, amados, temos atrás da cadeira o QR Code, para quem quiser fazer a sua oferta, seus dízimos, temos a caixinha aqui também. E eu gostaria de orar pelas suas ofertas e pelos seus dízimos. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse momento, mais essa oportunidade, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que visite os Teus filhos e os Teus servos essa noite, que o Senhor, Pai, sabe a necessidade de cada um dos Teus filhos e dos Teus servos. Pai, que o Senhor abra as portas do céu para aqueles que estão buscando ao Senhor diante disso. Pai, que aquele que estiver procurando emprego, que o Senhor abra as portas do emprego. Pai, aquele que há necessidade da provisão, que Jeová Jireh venha a ser a provisão na vida dele. Aleluia. Pai, aquele que há necessidade, Pai, de o alimento, que o Senhor coloque uma viúva. E Pai, que o Senhor me coloque também diante dessas pessoas, para que eu possa viver o Evangelho do Senhor. Pai, eu quero que o Senhor abençoe grandemente, multiplique a 1 por 30, a 1 por 60 e a 1 por 100 na vida daqueles que entendem o chamado do Senhor e a necessidade da Tua obra, Pai. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.